Prepare-se para a cena mais emocionante da história inteira. Sacrifícios que vão partir seu coração. Revelações que vão explodir sua mente. Um final que você nunca vai esquecer. E um epílogo, 50 anos no futuro, que fecha tudo perfeitamente. O que está em jogo? Se a Ordem vencer, humanidade se torna escrava de uma civilização superior. Se os observadores vencerem, ficamos isolados e perdemos nossa chance de evolução. Se a terceira facção vencer, parceria com autonomia, mas com risco de paradoxos temporais que podem apagar realidades inteiras. E se Marcos falhar, sua mente será destruída e o caos cósmico será inevitável. Vamos lá. A humanidade está esperando. Marcos está prestes a falar por todos nós. Luna está lutando para mantê-lo vivo. As facções estão assistindo com medo e esperança. E o visitante está escutando. É hora de descobrir qual futuro escolhemos. É hora de ver se a humanidade merece sobreviver. É hora do final. O Detetive Astral, parte 3. A mensagem. A palavra ecoou através de todas as dimensões do meu ser. Não era um comando. Não era uma pergunta. Era simplesmente um convite. Uma porta aberta para a possibilidade. E através dessa palavra comecei a ver. Não com meus olhos, mas com algo mais profundo. Comecei a entender o que o visitante realmente era. O que realmente queria. Não era juiz. Não era conquistador. Não era salvador. Era espelho. O visitante refletia de volta o que encontrava. Se encontrasse medo, responderia com ameaça. Se encontrasse submissão, responderia com domínio. Se encontrasse curiosidade, responderia com conhecimento. E se encontrasse sabedoria... Marcos! A voz de Luna me puxou parcialmente de volta. O que você está vendo? Fale comigo. Tentei formar palavras, mas minha boca não obedecia corretamente. Minha consciência estava espalhada por muitas dimensões, e reunir pensamentos coerentes era como tentar juntar água com as mãos. Ele precisa responder. Consegui gaguejar. O visitante... Espera. Nossa resposta. Não sua. Nossa. Humanidade inteira. Como? Aria estava ao meu lado agora, suas múltiplas formas convergindo em uma por um momento. Como um homem pode falar pela humanidade inteira? Não pode, uma nova voz disse. Abri meus olhos quando tinha fechado e vi que o observatório tinha mudado. As paredes eram translúcidas agora, mostrando não apenas o espaço físico ao redor, mas outras dimensões, outros tempos, e através dessas paredes transparentes pude ver algo impossível. O mundo inteiro estava conectado. Cada pessoa na Terra que tinha algum nível de sensibilidade psíquica, cada médium, cada pessoa que tinha tido experiência de quase morte, cada criança que via amigos imaginários, cada xamã e místico e sonhador, todos estavam sentindo o sinal. Todos estavam conectados, formando uma rede global de consciência. E eu estava no centro dessa rede. O nó, a âncora. Meu Deus! Cassandra sussurrou, vendo o que eu via. Isto não era suposto acontecer. O visitante não deveria ser capaz de tocar tantas mentes ao mesmo tempo. Não é o visitante fazendo isso, Dr. Thorne disse, sua forma espiritual brilhando com luz própria. São os mortos. Nós estamos amplificando o sinal, espalhando-o através do véu. Cada alma em transição servindo como repetidor, estendendo o alcance. Vocês estão arriscando colapso psíquico em massa, Silas gritou correndo para mim. Desconecte-o, agora! Mas Alessandro Morto bloqueou seu caminho. Não. Isto é exatamente o que precisa acontecer. Não uma pessoa falando pela humanidade. Toda a humanidade falando por si mesma. Através da rede, comecei a sentir as vozes. Milhões delas. Bilhões, talvez. Todas conectadas através do fio fino que o visitante tinha criado e os mortos tinham amplificado. E as vozes estavam conversando, compartilhando, debatendo, sem palavras, além de linguagem, puro conceito, pura emoção, pura intenção fluindo através da rede como eletricidade através de circuitos. E lentamente, dolorosamente,
Um consenso estava se formando. O que eles estão dizendo? Luna perguntou, suas mãos ainda nos meus ombros, ainda me ancorando. Marcos, o que a humanidade está escolhendo? Fossei tentando traduzir o intraduzível. Eles estão divididos. Alguns querem abraçar o visitante completamente, outros querem rejeitá-lo, alguns estão com medo, outros maravilhados. Mas há um tema comum, uma corrente correndo através de todos. Qual? Curiosidade. Apesar do medo, apesar da incerteza, a humanidade quer saber, quer aprender, quer crescer. Abri meus olhos completamente agora, olhando para as facções reunidas ao redor. Não rendição, não isolamento, mas parceria cautelosa, integração com autonomia mantida. Silas balançou a cabeça violentamente. Isso é tolice idealista. Não podemos negociar de posição igual com algo tão avançado. Não podemos nos render de posição de dignidade, Alessandro Futuro retrucou. A humanidade está escolhendo o caminho do meio e você precisa respeitá-lo. E os observadores? Cassandra perguntou, sua voz tensa. Nós advertimos contra a interferência exatamente por isto. Vocês abriram a caixa de Pandora. Ou abrimos a porta para a evolução, Aria disse. Marcos, você pode formular a resposta? Pode enviar de volta através da rede o que a humanidade está escolhendo? Tentei. Fechei meus olhos novamente e me concentrei, reunindo os fios de consciência, entrelaçando as vozes em mensagem coerente. Mas era como tentar tecer tapeçaria enquanto correndo em maratona. Possível, teoricamente, mas praticamente... Preciso de ajuda, admiti. Não posso fazer isso sozinho. Você não está sozinho, Luna disse firmemente. Ela colocou suas mãos nas minhas têmporas e senti sua consciência se entrelaçar com a minha. Não tão profundamente quanto os espíritos, mas solidamente, firmemente, ancorando. E você tem nós, Alessandro Morto disse. A rede de espíritos pulsou, e de repente eu tinha acesso não apenas à força deles, mas à sabedoria deles. Séculos de experiência, milhares de vidas vividas, toda aquela perspectiva fluindo através de mim. E você tem o futuro, Alessandro Futuro adicionou, colocando sua mão no meu ombro. Sua mão passou parcialmente através, sendo de linha temporal diferente, mas a intenção era clara, sólida. Com toda essa ajuda, com toda essa força emprestada, comecei a tecer. Comecei a formar a resposta da humanidade. Não em palavras. Palavras eram inadequadas, mas em conceitos puros, em emoções destiladas, em intenções cristalinas. Enviamos. Reconhecimento. Nós vemos você. Entendemos que você nos observa. Curiosidade. Queremos saber mais sobre você, sobre o universo, sobre nosso lugar nele. Cautela, mas não cegamente. Não sacrificando quem somos. Dignidade. Somos jovens, mas não inferiores. Inexperientes, mas não sem valor. Oferenda. Isto é o que trazemos. Criatividade, paixão, a capacidade de transcender morte através de memória e amor. Pedido. Ensine-nos, mas não nos domine. Guie-nos, mas não nos controle. Promessa. Vamos crescer, vamos aprender. E um dia, vamos enviar nossa própria sonda de volta, fechando o círculo. A mensagem fluiu através de mim, através da rede, através dos espíritos que serviam como amplificadores, e foi enviada para cima, para o visitante orbitando a Lua, carregando a voz coletiva da humanidade. Por um momento houve silêncio absoluto. Até o vento parou. Até meu coração pareceu pausar. E então veio a resposta. Não foi palavras ou conceitos. Foi reconhecimento, aceitação, e algo que só poderia ser descrito como satisfação. O visitante tinha ouvido, tinha entendido e tinha aprovado. Através da rede, senti a resposta se espalhar. Milhões de mentes ao redor do globo recebendo a mensagem simultaneamente. Vocês são aceitos. Bem-vindos. A jornada começa. E com isso algo fundamental mudou no universo. Não fisicamente, embora o céu ainda mostrasse aquelas cores impossíveis, mas metafisicamente, espiritualmente.
A humanidade tinha cruzado um limiar. Tinha se tornado oficialmente parte de algo maior. Abri meus olhos e o mundo parecia diferente, mais claro, mais vivo, como se um filtro que não sabia que estava lá tinha sido removido. Funcionou, Luna sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Marcos, funcionou. Ao redor do observatório, as reações eram mistas. Ária e Alessandro Futuro estavam sorrindo, triunfantes. Os espíritos brilhavam mais intensamente, celebrando. Mas Silas parecia derrotado e Cassandra parecia assustada. Vocês não entendem o que fizeram, Cassandra disse, sua voz tremendo. Vocês alteraram a linha temporal, criaram paradoxo. O futuro de onde Alessandro vem agora está garantido, mas outros futuros. Dezenas de linhas temporais acabam de ser apagadas. Linhas temporais onde a humanidade falhava, Ária disse, mas havia tristeza em sua voz também. Linhas onde nos destruíamos, ou éramos destruídos. Sim, essas linhas não vão mais existir, mas preservamos a linha onde prosperamos. A custo de quantas vidas potenciais? Cassandra perguntou. Quantas pessoas que teriam nascido naquelas outras linhas agora nunca existirão? Infinitas, Alessandro Futuro admitiu, e isso vai me assombrar pelo resto de minha existência. Mas a alternativa era garantir que nenhum futuro existisse. Pelo menos assim há futuro. Pode não ser perfeito, mas existe. Silas se aproximou de mim, e pela primeira vez vi algo além de certeza fanática em seus olhos. Vi dúvida. Você condenou minha ordem à obsolescência, ele disse calmamente. Nossa preparação de séculos, nossos protocolos, tudo, irrelevante agora. A humanidade escolheu caminho diferente. A humanidade escolheu seu próprio caminho. Corrigi. Não o seu. Não dos observadores. Não de nenhuma facção. O nosso. Ele estudou meu rosto por longo momento. Depois assentiu lentamente. Talvez você esteja certo. Talvez fosse sempre suposto acontecer assim. Ele se virou para sair, depois pausou. Para registro, Sr. Vega. Lamento, Alessandro Castelar. Estava seguindo ordens, fazendo o que achava necessário. Mas agora vejo, talvez houvesse outro caminho. Havia, Luna disse, sua voz fria. Mas você escolheu assassinato. E isso não está perdoado. Não, Silas concordou, e não deveria estar. Ele olhou para Alessandro morto, que o observava com expressão ilegível. Mas espero, Alessandro, que em sua próxima existência você encontre paz. Você a merece mais do que eu. Com isso, Silas e os outros membros da ordem deixaram o observatório. Derrotados, mas não destruídos. Sua causa perdida, mas eles mesmos sobrevivendo. Cassandra permaneceu um momento mais. Os observadores vão monitorar a situação, ela disse. Vão garantir que os paradoxos temporais que vocês criaram não colapsem a realidade. E Diana? Ela hesitou. Diana será liberada. Ela seguiu seu coração, mesmo quando contrariava a doutrina. Há honra nisso. Onde ela está? Luna exigiu. Segura, eu enviarei coordenadas. Cassandra olhou para mim. Marcos Vega, você é o maior herói da humanidade ou seu maior tolo. O tempo vai dizer qual. Mas de qualquer forma, você mudou tudo. Espero que possa viver com as consequências. Ela também partiu, deixando apenas nós, os vivos e os mortos que tinham feito isso acontecer. Alessandro morto se aproximou de Luna. Está feito, irmãzinha, posso descansar agora. Não, Luna disse rapidamente, segurando-o embora sua mão passasse parcialmente através. Não me deixe de novo. Não estou te deixando. Estou apenas seguindo adiante. Para o que vem depois. Ele olhou para Alessandro Futuro. Cuide dela. Em seu tempo, quando ela chegar lá, por favor. Prometo, Alessandro Futuro disse. Os dois Alessandros se olharam, morto e futuro, passado e porvir, e algo passou entre eles. Reconhecimento, aceitação. E então Alessandro morto começou a desaparecer, junto com os outros espíritos. Seu trabalho terminado, suas razões para permanecer cumpridas. Te amo, Luna, foram suas últimas palavras. Sempre. E então ele se foi. Realmente foi.
não apenas se tornando invisível, mas passando através do véu final para seja lá o que existisse além. Luna desabou, soluçando. Segurei-a enquanto chorava, lamentando novamente a perda de seu irmão. Mas também eu esperava, encontrando alguma medida de paz no fato de que sua morte tinha significado algo. Tinha levado a isto, a este momento, a esta escolha. Dr. Thorne foi o último espírito a partir. Você fez bem, Marcus, ele disse. Melhor do que eu jamais consegui. A humanidade está em boas mãos. Espere, chamei quando ele começou a desaparecer. Você está indo também? Para onde Alessandro foi? Sim, é hora. Fiquei preso entre mundos por tempo demais, tentando terminar trabalho que agora está completo. Ele sorriu. Mas não tenha medo, Marcus. O véu pode estar ficando mais fino, mas isso não significa que os mortos vão assombrar os vivos incessantemente. Significa que haverá melhor compreensão entre mundos, melhor comunicação quando necessário, mas também melhor fronteiras. Os mortos terão seus lugares e os vivos, os seus. Isso significa que não vou mais ver espíritos? Significa que vai ver apenas quando apropriado. Quando há mensagens reais para transmitir, sabedoria real para compartilhar, não mais vagando confuso entre mundos. Ele começou a desaparecer. Viva bem, Marcus Vega. Viva plenamente. Porque você agora entende o que muitos não. A vida é preciosa precisamente porque é finita. Use-a sabiamente. E então ele também se foi, e o observatório ficou silencioso. Apenas os vivos permaneciam. Harriet foi até a janela olhando para o céu. As cores impossíveis estavam começando a desaparecer, substituídas pelo céu noturno normal. O visitante está partindo, ela disse suavemente. Sua missão completa. Vai levar a mensagem de volta para o futuro de onde veio. E lá meus ancestrais, ou talvez eu mesma em forma diferente, vão recebê-la e saber. Nós conseguimos. Preservamos a linha temporal. Garantimos nossa própria existência. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Agora, Alessandro Futuro disse, a verdadeira obra começa. A humanidade sabe que não está sozinha. Sabe que há mais no universo do que pensava. E ao longo dos próximos anos, décadas, séculos, vamos aprender, crescer, evoluir. Eventualmente, construir nosso próprio visitante e enviá-lo de volta fechando o loop. E você? Luna perguntou, ainda segurando-se em mim para suporte. Você vai desaparecer também? Agora que seu futuro está garantido? Só eu vou. Ele pausou olhando para suas próprias mãos. Múltiplas versões sobrepostas começando a convergir. Vou consolidar. Todas as possibilidades colapsando em uma única realidade. A versão de mim que existe na linha temporal preservada. Não vou lembrar disto. Não vou lembrar de ter sido múltiplas possibilidades. Vou apenas ser, viver minha vida, fazer meu trabalho, eventualmente ajudar a construir o visitante. E talvez em algum lugar profundo vou ter sensação de déjà vu. Sensação de que tudo isto já aconteceu antes. Ele se aproximou de Luna e desta vez, quando a abraçou, era totalmente sólido, totalmente real. Adeus, Luna. Ou talvez até nos encontrarmos novamente, no futuro que preservamos. Até nos encontrarmos novamente, ela sussurrou. E então ele também desapareceu. Não morto, mas simplesmente se tornando parte da linha temporal que pertencia, deixando nosso presente para retornar ao seu futuro. Ficamos apenas 3. Eu, Luna e Aria. O observatório de repente parecia muito vazio, muito silencioso depois de toda a atividade. Bem, Aria disse finalmente, vocês dois acabam de mudar o curso da história humana. Como se sentem? Pensei sobre isso. Meu corpo doía, minha mente estava exausta, e parte de mim ainda estava processando tudo o que tinha experimentado. Mas, bem, decidi. Me sinto bem, assustado com as consequências, incerto sobre o que vem a seguir. Mas, bem, Luna concordou, e exausto, e traumatizado, e órfão novamente. Mas também esperançoso? É isso possível?
É totalmente possível, Aria disse. E vocês merecem descanso. Vou levá-los de volta à cidade. Vou ajudar a localizar Diana. E então... Ela pausou. E então vou deixá-los viverem suas vidas. Porque minha parte nisso está feita também. Vou consolidar como Alessandro. Tornar-me singular. Viver a vida que sempre foi suposta ser minha. E a instalação de Montauk? Perguntei. Toda aquela tecnologia temporal será desmontada, selada, o conhecimento preservado, mas guardado até que a humanidade esteja verdadeiramente pronta para ele. Não agora, não ainda, mas um dia. Ela sorriu. Um dia, Marcos Vega, seus descendentes vão usar aquela tecnologia. Vão ajudar a construir o visitante. Você é parte do loop agora, parte da história. A ideia era estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Meus descendentes, gerações futuras, todas conectadas ao que tinha acontecido aqui esta noite. Saímos do observatório juntos. Lá fora, o parque estava tranquilo. O céu estava normal, apenas estrelas e lua, sem cores impossíveis. Mas eu sabia que era ilusão. O universo tinha mudado fundamentalmente. Apenas levaria tempo para todos perceberem. Meu telefone tocou. Número desconhecido, mas atendi de qualquer forma. Marcos, é Diana. Acabam de me liberar. Estou em Brooklyn. O que diabos aconteceu? Senti algo massivo. E agora a internet está explodindo com vídeos dos céus estranhos, teorias sobre contato alienígena. É uma longa história, Diana. Vamos nos encontrar, explicar tudo. Olhei para Luna e Aria. E acho que você vai querer sentar para isso. Enquanto caminhávamos de volta para o carro de Aria, meu telefone continuou vibrando. Mensagens, notificações, alertas. O mundo estava acordando para a nova realidade e haveria perguntas. Tantas perguntas. Mas por hoje eu tinha feito minha parte. Tinha sido a ponte, o tradutor, a voz que falou por e com a humanidade. E agora, eu só queria ir para casa, tomar aquele uísque que tinha planejado semanas atrás e dormir por cerca de 3 dias seguidos. O resto poderia esperar até amanhã. O universo poderia esperar até... Juntos fazíamos equipe formidável. Os casos eram mistura agora. Alguns mundanos, o sustento que pagava aluguel, mas outros eram diferentes. Pessoas que tinham experimentado coisas estranhas desde o contato. Fantasmas que não conseguiam passar adiante. Objetos que se comportavam de formas impossíveis. Todos os pequenos rasgos na realidade que tinham começado quando o véu ficou mais fino. Alguns dias eu me perguntava se tínhamos feito a escolha certa. Se expor a humanidade à realidade mais ampla tinha sido sábio. Mas então eu via coisas que me davam esperança. Como a garota de 12 anos que tinha vindo ao escritório na semana passada, suas habilidades telepáticas recém-despertas assustando-a. Tínhamos-a conectado com Miriam e a rede de conectados. Ela não estava sozinha mais. Ou o homem idoso que tinha finalmente conseguido falar com sua esposa falecida através de mim, encontrando o encerramento que tinha buscado por anos. Ou Luna, sentada através da mesa de mim agora, sorrindo enquanto trabalhávamos em caso sobre relíquia de família supostamente amaldiçoada. Ela tinha perdido o irmão, mas tinha encontrado propósito, família escolhida. Meu telefone tocou, número que reconheci agora. Aria verificando como estávamos. Vocês estão vendo as notícias? Ela perguntou sem preâmbulo. Não, por quê? NASA acabou de anunciar detecção de sinal de rádio inteligente vindo da órbita lunar. Estão chamando de eco do visitante. Radiação residual deixada para trás. Mas o visitante partiu há meses. Partiu, mas deixou mensagem. Uma que qualquer um com tecnologia de rádio adequada pode receber agora. Não apenas pessoas como nós. Ela pausou. A humanidade vai ter que enfrentar a verdade mais cedo do que pensávamos. Que não estamos sozinhos. Que há mais no universo do que sabíamos. E isso é bom ou ruim? É inevitável, ela disse. E vocês dois? Vocês ajudaram a preparar terreno. Quando revelação completa vier e virá, haverá pessoas como vocês para ajudar outros a entender, a lidar, a crescer. Depois que desliguei, contei a Luna. Então está realmente acontecendo, ela disse calmamente.
O mundo vai mudar. Já mudou. As pessoas só estão começando a notar. Ela olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo. Vida normal continuando, inconsciente de quanto estava diferente agora. Você acha que fizemos a coisa certa? Realmente? Pensei sobre Alessandro, ambos os Alessandros, sobre Dr. Thorne, sobre todas as almas que tinham sacrificado, todas as escolhas que tinham levado a aquele momento no observatório. Acho que fizemos a única coisa que poderíamos fazer, respondi finalmente. E se eu tivesse que escolher novamente, sabendo tudo que sei agora, faria a mesma escolha. Mesmo com todas as complicações, todos os problemas que criamos, especialmente por causa deles. Porque problemas significam crescimento, complicações significam mudança. E a alternativa, permanecendo estáticos, isolados, ignorantes, não é vida real. É apenas existência. Luna sorriu. Quando você ficou tão filosófico? 3 meses conversando com mortos tendem a dar perspectiva. Ela riu, e o som encheu o escritório de calor. Vida, esperança. Meu telefone tocou novamente. Cliente novo querendo marcar consulta sobre fenômeno inexplicado em seu apartamento. Vega em Castelar, atendi. Sim, podemos ajudar. Que tipo de atividade você está experimentando? E assim a vida continuava. Estranha, complicada, cheia de desafios que nunca tinha imaginado quando comecei como detetive simples há 15 anos. Mas também mais rica, mais significativa, mais conectada ao vasto tapestry de existência que tinha aprendido estava lá o tempo todo, escondido logo além da percepção comum. Epílogo, 50 anos depois. O velho estava sentado em cadeira de rodas, no terraço do observatório de Inwood Hill, olhando para as estrelas. Cabelo completamente grisalho agora, rosto enrugado pelo tempo, mas olhos ainda afiados, ainda vendo. Sua visitante subiu as escadas lentamente. Não mais jovem ela mesma, embora décadas mais nova que ele. Cabelo escurecendo com cinza, mas sorriso ainda reconhecível. Luna, Marcos Vega disse sem se virar. Você está atrasada. Tráfego, ela respondeu, vindo se posicionar ao lado dele. E não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Subir escadas leva tempo agora. Não somos nós todos, ele gesticulou para as estrelas. 50 anos hoje, consegue acreditar? Às vezes parece ontem, às vezes parece 1000 anos atrás. Ela se sentou em banco próximo. As crianças queriam vir, mas disse a eles que era apenas para nós dois, os originais, os primeiros conectados. Como estão? Bem, Sarah está ensinando na universidade agora, estudos de consciência interdimensional. Michael está trabalhando com NASA no projeto Follow-up, procurando por outros visitantes, outros sinais. Ela sorriu. Eles herdaram os dons, como sabíamos que fariam. Obrigada a todos por virem, ela começou. Alguns de vocês viajaram muito, outros arriscaram muito apenas estando aqui, mas todos vocês sentiram o chamado. Todos sabem que algo mudou naquela noite 3 meses atrás. Murmúrios de concordância ao redor do círculo. O propósito desta reunião, Miriam continuou, não é formar organização, não temos líderes, não temos agenda. Simplesmente queremos conectar, compartilhar, entender juntos o que nos tornamos e o que isso significa para o futuro. Pelas próximas horas, as pessoas compartilharam suas histórias. O homem japonês falou sobre como sua cidade inteira tinha sentido o sinal, como templos tinham se enchido com pessoas buscando explicações espirituais. A mulher nigeriana descreveu visões de múltiplas linhas temporais convergindo, exatamente como eu tinha experimentado. O casal argentino falou sobre ter conversado telepaticamente pela primeira vez naquela noite, suas mentes se fundindo em uma. Quando chegou minha vez, contei sobre o observatório, sobre servir como nó na rede, sobre enviar a mensagem da humanidade ao visitante. Luna adicionou sua perspectiva sobre servir como âncora, sobre manter-me preso à realidade enquanto minha consciência se espalhava por dimensões. Vocês dois fizeram algo extraordinário, Miriam disse quando terminamos, mas também pagaram preço por isso. Vejo nas suas auras. Ambos carregam cicatrizes.
rasgos no tecido de suas consciências onde se esticaram além dos limites. Era verdade. Havia momentos, especialmente tarde da noite, quando sentia aquelas cicatrizes doendo. Memórias de ser espalhado demais, de tocar muitas dimensões ao mesmo tempo. Luna tinha pesadelos, ela tinha me contado. Sonhos de perder-me, de não conseguir me trazer de volta. Essas cicatrizes vão curar, Miriam continuou. Com tempo, com suporte. É parte do porquê nos reunimos, para ajudar uns aos outros a curar, para compartilhar o fardo do que experimentamos. Quando a reunião formal terminou, as pessoas se misturaram, conversando em grupos menores. Encontrei-me perto da lareira com Diana. Como está realmente? Ela perguntou. E não me dê resposta automática, quero saber de verdade. Pensei sobre isso. Exausto, assustado, maravilhado, arrependido, orgulhoso, tudo ao mesmo tempo. Parece certo, ela disse. O que vocês fizeram mudou tudo, mas mudanças dessa magnitude têm custo e vai levar anos, talvez gerações, para realmente entendermos o que aconteceu. A ordem ainda existe? Em forma diminuída, Silas renunciou. Outros assumiram tentando reformar, redefinir o propósito. Alguns falam sobre tornar-se educadores em vez de controladores. Ajudar a humanidade a navegar nova realidade em vez de tentar ditá-la. Ela encolheu os ombros. Veremos. Pessoas com poder raramente desistem dele facilmente. E os observadores? Ainda observando, ainda documentando. Cassandra me disse que estão fascinados pelo que chamam de Experimento Terra. A primeira vez que civilização escolheu seu próprio caminho em vez de seguir um dos padrões estabelecidos. Somos caso de teste agora, prova de conceito. Isso soa desconfortável. É, mas também é honesto. E prefiro honestidade desconfortável a mentiras reconfortantes. Diana tocou meu ombro. Você fez bem, Marcos. Não importa o que venha a seguir. Não importa quais complicações surjam. Você deu à humanidade chance. Isso é algo. Mais tarde, quando a reunião estava terminando e as pessoas começaram a partir, Miriam me puxou de lado. Uma última coisa, ela disse. A outra pessoa que queria falar com você não pôde estar aqui pessoalmente, mas... Ela gesticulou para canto escuro do chalé. E lá, emergindo das sombras, estava Alessandro. Não o Alessandro morto que tinha partido após o contato. Não o Alessandro futuro que tinha consolidado em sua própria linha temporal. Mas... eco. Impressão. Memória tornada brevemente tangível. Marcos. Sua voz era distante, como chamada através de túnel longo. Precisava dizer obrigado, por cuidar da minha irmã, por terminar o que comecei. Ela cuidou de mim tanto quanto cuidei dela, respondi. Somos equipe. Eu sei, e isso me dá paz, saber que ela não está sozinha, que tem aliado, amigo. Ele pausou. E Marcos, a jornada não acabou. Para nenhum de vocês. O contato foi apenas começo. Há mais vindo, mais mudanças, mais desafios. Sempre há, eu disse, mas estaremos prontos. Sim, ele concordou. Estarão. E então, com um sorriso final, desapareceu, não para reino dos mortos, mas simplesmente dispersando. Memória retornando ao passado de onde tinha vindo. Luna tinha visto tudo do outro lado da sala. Quando nossos olhos se encontraram, assenti. Ela entendeu. 6 meses depois. O escritório tinha placa nova agora. Vega em Castelar. Investigações especializadas. Luna tinha se tornado minha parceira oficial, não apenas em salvar a humanidade, mas no trabalho dia a dia. Descobriu-se que tinha talento para pesquisa, para conectar pontos que outros não viam. E sua experiência como âncora tinha despertado suas próprias habilidades latentes. Ela não via espíritos como eu, mas podia sentir energia residual, ler impressões psíquicas de objetos. 3 meses depois, o escritório ainda cheirava a café velho e papel empoeirado, mas agora havia algo mais. Flores frescas na janela, cortesia de Luna, que insistia que um pouco de vida melhoraria o lugar. Eu não discutia. Depois de tudo que passamos, flores eram o menor dos meus problemas. Sentei-me na minha cadeira familiar, olhando para os arquivos espalhados na mesa. Casos novos.
mundanos, maridos infiéis, fraudes de seguros, pessoas desaparecidas que provavelmente não queriam ser encontradas. O tipo de trabalho que tinha feito por 15 anos antes de tudo isso começar. Era reconfortante de certa forma. Um retorno à normalidade. Ou pelo menos à aparência de normalidade. Porque, claro, nada era realmente normal mais. A mídia tinha passado semanas tentando explicar os fenômenos atmosféricos daquela noite. Especialistas tinham oferecido dezenas de teorias. Auroras causadas por tempestades solares, experimentos militares, até alucinações coletivas causadas por algum poluente atmosférico desconhecido. Ninguém acreditava realmente nessas explicações. Mas as pessoas queriam acreditar. Queriam que o mundo fizesse sentido nos termos que sempre conheceram. Então aceitaram as explicações, enterraram suas dúvidas e seguiram em frente. A maioria delas, pelo menos. Meu telefone tocou. Luna. Café Mesaluna em 20 minutos? Ela perguntou. Tenho novidades. Boas ou ruins? Interessantes, ela disse, o que poderia significar qualquer coisa. O café Mesaluna estava moderadamente cheio quando cheguei. A mistura usual de estudantes trabalhando em laptops, casais conversando em voz baixa, pessoas solitárias olhando para celulares. Luna já estava lá, ocupando nossa mesa habitual perto da janela. A mesma mesa onde tínhamos nos encontrado pela primeira vez há 3 meses. Parecia uma vida inteira atrás. Então, perguntei, sentando-me e pedindo meu café preto habitual. Quais são as novidades interessantes? Luna empurrou um envelope pela mesa. Chegou hoje, sem remetente, apenas meu nome e endereço escritos à mão. Abri o envelope. Dentro havia uma única folha de papel com coordenadas GPS e uma data, amanhã à noite, e uma mensagem curta, para Luna Castellar e Marcos Vega. Seu trabalho impressionou algumas pessoas. Há outros como você ao redor do mundo, outros que serviram como pontes durante o contato. Gostaríamos de nos encontrar, compartilhar experiências, talvez formar algo permanente, nada obrigatório, apenas uma oferta. Os conectados. Olhei para Luna. Os conectados? Aparentemente é o que estamos sendo chamados agora. Pessoas que fizeram contato durante aquela noite, que sentiram o sinal, que contribuíram para a mensagem coletiva. Ela tomou um gole de seu chá. Diana me disse que tem ouvido sobre grupos se formando, redes informais de pessoas com habilidades, médiums, telepatas, qualquer um que possa ver além do véu. E você quer ir? Estou curiosa, ela admitiu. Passei toda a minha vida achando que era normal, comum. E então, nas últimas semanas, aprendi que posso ser âncora para a comunicação interdimensional. Isso não é exatamente algo que você simplesmente ignora e volta para sua vida antiga. Ela tinha razão, claro. Nenhum de nós podia realmente voltar. A experiência tinha mudado algo fundamental em nós. Como tentar desfazer sino, uma vez tocado, a vibração permanece. As coordenadas, analisei o papel. É no norte do estado, perto das Catskills, área isolada. Perfeito para reunião secreta de pessoas com poderes psíquicos, Luna disse com leve sorriso. Soa como início de filme de super-heróis ou filme de terror. 50-50. Você é muito otimista. Aprendi com o melhor. Ela ficou séria. Mas falando sério, Marcos, você vai? Ou isso é demais depois de tudo? Pensei sobre isso. Os últimos 3 meses tinham sido ajuste. Meu dom tinha mudado após aquela noite. Eu não via mais espíritos constantemente. Dr. Thorne estava certo sobre isso, mas podia sentir quando estavam perto, podia chamar por eles quando necessário e ocasionalmente recebia visitantes com mensagens genuínas para os vivos. Era mais controlável agora, mais intencional. E, honestamente, era alívio, mas a ideia de me envolver mais profundamente nesse mundo, de me juntar a grupo organizado de pessoas como eu, vou, decidi, mas só se você for. Somos parceiros, lembra? Parceiros, ela concordou, estendendo a mão através da mesa. Apertamos, selando o acordo. O local mostrado pelas coordenadas era chalé isolado nas montanhas, cercado por pinheiros e silêncio. Chegamos ao crepúsculo.
o céu tingido de laranja e roxo. Havia outros carros já estacionados, talvez uma dúzia, não muitos, considerando que a mensagem tinha dito ao redor do mundo. Mas então, novamente, quantas pessoas realmente tinham servido como pontes durante o contato? Quantas tinham sentido o sinal profundamente suficiente para serem transformadas por ele? Uma mulher nos recebeu na porta, 60 e poucos anos, cabelo grisalho em dreadlocks, olhos que brilhavam com a mesma qualidade que tinha aprendido a reconhecer em pessoas como eu, pessoas que viam além. Luna Castelar, Marcos Vega. Não era pergunta. Sou Miriam. Bem-vindos. Estávamos esperando vocês. Dentro, o chalé era aconchegante, lareira crepitando, sofás confortáveis e pequeno grupo de pessoas sentadas em círculo. Todos olharam quando entramos e reconheci aquela expressão. O reconhecimento de encontrar sua tribo. Pessoas que entendiam. Havia talvez 15 pessoas no total, variadas em idade, etnia, aparentemente de todo o mundo baseado nos sotaques que ouvi enquanto as apresentações eram feitas. Um homem do Japão que tinha sonhado com o visitante por anos antes do contato. Uma mulher da Nigéria que podia ver futuros possíveis. Um casal da Argentina que compartilhava visões. E então havia Diana. Você, Luna disse surpresa. Não sabia que estaria aqui. Os observadores me liberaram de minhas obrigações após ficarem claros que sua abordagem estava certa e a deles estava errada. Diana sorriu ruefully. Virou-se que mesmo facção de milhares de anos pode admitir quando está errada. Às vezes. E a Aria? Consolidou, como disse que faria. É singular agora, vivendo em algum lugar da costa oeste, trabalhando em projeto classificado que supostamente está relacionado a decifrar mais da mensagem do visitante. Ela enviou saudações. Sentamos no círculo. Miriam assumiu o centro. Obrigada a todos por virem, ela começou. Alguns de vocês viajaram muito, outros arriscaram muito apenas estando aqui, mas todos vocês sentiram o chamado. Todos sabem que algo mudou naquela noite 3 meses atrás. Murmúrios de concordância ao redor do círculo. O propósito desta reunião, Miriam continuou, não é formar organização. Não temos líderes, não temos agenda. Simplesmente queremos conectar, compartilhar, entender juntos o que nos tornamos e o que isso significa para o futuro. Pelas próximas horas, as pessoas compartilharam suas histórias. O homem japonês falou sobre como sua cidade inteira tinha sentido o sinal, como templos tinham se enchido com pessoas buscando explicações espirituais. A mulher nigeriana descreveu visões de múltiplas linhas temporais convergindo, exatamente como eu tinha experimentado. O casal argentino falou sobre ter conversado telepaticamente pela primeira vez naquela noite, suas mentes se fundindo em uma. Quando chegou minha vez, contei sobre o observatório, sobre servir como nó na rede, sobre enviar a mensagem da humanidade ao visitante. Luna adicionou sua perspectiva sobre servir como âncora, sobre manter-me preso à realidade enquanto minha consciência se espalhava por dimensões. Vocês dois fizeram algo extraordinário, Miriam disse quando terminamos. Mas também pagaram preço por isso. Vejo nas suas auras. Ambos carregam cicatrizes, rasgos no tecido de suas consciências onde se esticaram além dos limites. Era verdade. Havia momentos, especialmente tarde da noite, quando sentia aquelas cicatrizes doendo. Memórias de ser espalhado demais, de tocar muitas dimensões ao mesmo tempo. Luna tinha pesadelos, ela tinha me contado. Sonhos de perder-me, de não conseguir me trazer de volta. Essas cicatrizes vão curar, Miriam continuou. Com tempo, com suporte. É parte do porquê nos reunimos, para ajudar uns aos outros a curar, para compartilhar o fardo do que experimentamos. Quando a reunião formal terminou, as pessoas se misturaram, conversando em grupos menores. Encontrei-me perto da lareira com Diana. Como está realmente? Ela perguntou. E não me dê resposta automática, quero saber de verdade. Pensei sobre isso. Exausto, assustado, maravilhado, arrependido, orgulhoso, tudo ao mesmo tempo. Parece certo, ela disse. O que vocês fizeram mudou tudo, mas mudanças dessa magnitude têm custo, e vai levar anos,
talvez gerações, para realmente entendermos o que aconteceu. A ordem ainda existe? Em forma diminuída. Silas renunciou. Outros assumiram tentando reformar, redefinir o propósito. Alguns falam sobre tornar-se educadores em vez de controladores. Ajudar a humanidade a navegar nova realidade em vez de tentar ditá-la. Ela encolheu os ombros. Veremos. Pessoas com poder raramente desistem dele facilmente. E os observadores? Ainda observando, ainda documentando. Cassandra me disse que estão fascinados pelo que chamam de experimento Terra. A primeira vez que civilização escolheu seu próprio caminho em vez de seguir um dos padrões estabelecidos. Somos caso de teste agora, prova de conceito. Isso soa desconfortável. É, mas também é honesto. E prefiro honestidade desconfortável a mentiras reconfortantes. Diana tocou meu ombro. Você fez bem, Marcos. Não importa o que venha a seguir. Não importa quais complicações surjam. Você deu à humanidade chance. Isso é algo. Mais tarde, quando a reunião estava terminando e as pessoas começaram a partir, Miriam me puxou de lado. Uma última coisa, ela disse. A outra pessoa que queria falar com você não pôde estar aqui pessoalmente, mas... Ela gesticulou para canto escuro do chalé. Que lá emergindo das sombras estava Alessandro. Não o Alessandro morto que tinha partido após o contato. Não o Alessandro futuro que tinha consolidado em sua própria linha temporal. Mas... eco. Impressão. Memória tornada brevemente tangível. Marcos. Sua voz era distante, como chamada através de túnel longo. Precisava dizer obrigado, por cuidar da minha irmã, por terminar o que comecei. Ela cuidou de mim tanto quanto cuidei dela, respondi. Somos equipe. Eu sei, e isso me dá paz, saber que ela não está sozinha, que tem aliado, amigo. Ele pausou. E Marcos, a jornada não acabou. Para nenhum de vocês. O contato foi apenas começo. Há mais vindo, mais mudanças, mais desafios. Sempre há, eu disse, mas estaremos prontos. Sim, ele concordou. Estarão. E então, com um sorriso final, desapareceu, não para reino dos mortos, mas simplesmente dispersando. Memória retornando ao passado de onde tinha vindo. Luna tinha visto tudo do outro lado da sala. Quando nossos olhos se encontraram, assenti. Ela entendeu. 6 meses depois. O escritório tinha placa nova agora. Vega em Castelar. Investigações especializadas. Luna tinha se tornado minha parceira oficial, não apenas em salvar a humanidade, mas no trabalho dia a dia. Descobriu-se que tinha talento para pesquisa, para conectar pontos que outros não viam. E sua experiência como âncora tinha despertado suas próprias habilidades latentes. Ela não via espíritos como eu, mas podia sentir energia residual, ler impressões psíquicas de objetos. Juntos fazíamos equipe formidável. Os casos eram mistura agora. Alguns mundanos, o sustento que pagava aluguel, mas outros eram diferentes. Pessoas que tinham experimentado coisas estranhas desde o contato. Fantasmas que não conseguiam passar adiante. Objetos que se comportavam de formas impossíveis. Todos os pequenos rasgos na realidade que tinham começado quando o véu ficou mais fino. Alguns dias eu me perguntava se tínhamos feito a escolha certa. Se expor a humanidade à realidade mais ampla tinha sido sábio, mas então eu via coisas que me davam esperança. Como a garota de 12 anos que tinha vindo ao escritório na semana passada, suas habilidades telepáticas recém-despertas assustando-a. Tínhamos-a conectado com Miriam e a rede de conectados. Ela não estava sozinha mais. Ou o homem idoso que tinha finalmente conseguido falar com sua esposa falecida através de mim, encontrando o encerramento que tinha buscado por anos. Ou Luna, sentada através da mesa de mim agora, sorrindo enquanto trabalhávamos em caso sobre relíquia de família supostamente amaldiçoada. Ela tinha perdido o irmão, mas tinha encontrado propósito, família escolhida. Meu telefone tocou, número que reconheci agora. Aria verificando como estávamos. Vocês estão vendo as notícias? Ela perguntou sem preâmbulo. Não, por quê? NASA acabou de anunciar detecção de sinal de rádio inteligente vindo da órbita lunar.
Estão chamando de eco do visitante. Radiação residual deixada para trás. Mas o visitante partiu há meses. Partiu, mas deixou mensagem. Uma que qualquer um com tecnologia de rádio adequada pode receber agora. Não apenas pessoas como nós. Ela pausou. A humanidade vai ter que enfrentar a verdade mais cedo do que pensávamos. Que não estamos sozinhos. Que há mais no universo do que sabíamos. E isso é bom ou ruim? É inevitável, ela disse. E vocês dois? Vocês ajudaram a preparar terreno. Quando revelação completa vier e virá, haverá pessoas como vocês para ajudar outros a entender, a lidar, a crescer. Depois que desliguei, contei a Luna. Então está realmente acontecendo, ela disse calmamente. O mundo vai mudar. Já mudou. As pessoas só estão começando a notar. Ela olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo. Vida normal continuando, inconsciente de quanto estava diferente agora. Você acha que fizemos a coisa certa? Realmente? Pensei sobre Alessandro, ambos os Alessandros, sobre Dr. Thorne, sobre todas as almas que tinham sacrificado, todas as escolhas que tinham levado a aquele momento no observatório. Acho que fizemos a única coisa que poderíamos fazer, respondi finalmente. E se eu tivesse que escolher novamente, sabendo tudo que sei agora, faria a mesma escolha. Mesmo com todas as complicações, todos os problemas que criamos, especialmente por causa deles. Porque problemas significam crescimento, complicações significam mudança. E a alternativa, permanecendo estáticos, isolados, ignorantes, não é vida real. É apenas existência. Luna sorriu. Quando você ficou tão filosófico? 3 meses conversando com mortos tendem a dar perspectiva. Ela riu, e o som encheu o escritório de calor. Vida, esperança. Meu telefone tocou novamente. Cliente novo querendo marcar consulta sobre fenômeno inexplicado em seu apartamento. Vega em Castelar, atendi. Sim, podemos ajudar. Que tipo de atividade você está experimentando? E assim a vida continuava. Estranha, complicada, cheia de desafios que nunca tinha imaginado quando comecei como detetive simples há 15 anos. Mas também mais rica, mais significativa, mais conectada ao vasto tapestry de existência que tinha aprendido estava lá o tempo todo, escondido logo além da percepção comum. Epílogo, 50 anos depois. O velho estava sentado em cadeira de rodas, no terraço do observatório de Inwood Hill, olhando para as estrelas. Cabelo completamente grisalho agora, rosto enrugado pelo tempo, mas olhos ainda afiados, ainda vendo. Sua visitante subiu as escadas lentamente. Não mais jovem ela mesma, embora décadas mais nova que ele. Cabelo escurecendo com cinza, mas sorriso ainda reconhecível. Luna, Marcos Vega disse sem se virar. Você está atrasada. Tráfego, ela respondeu, vindo se posicionar ao lado dele. E não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Subir escadas leva tempo agora. Não somos nós todos, ele gesticulou para as estrelas. 50 anos hoje, consegue acreditar? Às vezes parece ontem, às vezes parece 1000 anos atrás. Ela se sentou em banco próximo. As crianças queriam vir, mas disse a eles que era apenas para nós dois, os originais, os primeiros conectados. Como estão? Bem, Sarah está ensinando na universidade agora, estudos de consciência interdimensional. Michael está trabalhando com NASA no projeto Follow-up, procurando por outros visitantes, outros sinais. Ela sorriu. Eles herdaram os dons, como sabíamos que fariam. A próxima geração, Marcos murmurou, levando adiante. O silêncio pairou confortavelmente entre eles. 50 anos de parceria, de amizade, de jornada compartilhada através do impossível. Algumas coisas não precisavam de palavras. Você ainda vê eles? Luna perguntou finalmente. Os espíritos? Ocasionalmente, menos do que costumava. O véu estabilizou ao longo dos anos. Os vivos e os mortos encontraram melhor equilíbrio. Ele pausou. Vi Alessandro ontem à noite. Ambos os Alessandros, na verdade, entrelaçados de alguma forma, passado e futuro fundidos na mesma consciência. Ele estava sorrindo.
Ele estava certo sobre tudo isso, você sabe, sobre o loop temporal, sobre o visitante sendo nossa criação. Foi. NASA confirmou há 5 anos. As assinaturas de radiação combinam perfeitamente com tecnologia humana projetada 300 anos no futuro. Nós o construímos. Vamos construí-lo. O loop está fechado e estável. E o mundo? Marcos olhou para baixo, para a cidade espalhando-se sob eles. Tão diferente de 50 anos atrás. Tecnologias que pareciam mágica. Comunicação telepática aumentada. Viagem de consciência. Primeiras tentativas de exploração de dimensões alternativas. Tudo construído sobre aquela noite. Aquela escolha. O mundo está mudando. Como sempre mudou. Sempre mudará. Ele olhou para ela. Mas mudamos juntos com ele. Nós evoluímos. E isso foi o que o visitante queria ver. Não perfeição. Apenas potencial. Vontade de crescer. Você tem arrependimentos? Milhares, ele admitiu. Cada alma que sofreu durante a transição. Cada pessoa que não conseguiu lidar com as revelações. Cada problema que criamos junto com as soluções. Ele segurou a mão dela. Mas não me arrependo de ter feito isso, de ter escolhido crescimento sobre estagnação, de ter dado à humanidade chance, mesmo que tenha custado tanto? Mesmo assim. Eles sentaram em silêncio enquanto as estrelas giravam lentamente acima. E lá, se você soubesse onde olhar, se tivesse olhos que podiam ver além do véu, poderia ver os espíritos reunidos. Alessandro, Dr. Thorne, Arya, que tinha morrido 10 anos antes, seu trabalho completo, e dezenas de outros, todos aqueles que tinham participado daquele primeiro contato, agora reunidos novamente no aniversário, guardando, testemunhando, celebrando. Você acha que terá mais um? Marcos perguntou suavemente. Outro visitante? Outro teste? Talvez, Luna disse. Ou talvez seja a nossa vez. Talvez seja a hora de nós sermos os observadores, de enviarmos nossas próprias sondas para civilizações jovens, dando a elas a mesma escolha que nos foi dada. O círculo completo. O círculo completo. Ela concordou. Marcos fechou os olhos, sentindo o vento no rosto, o peso dos anos nos ossos, mas também a leveza do espírito. Ele tinha vivido. Plenamente. Intensamente. Tinha visto além dos véus, tocado o impossível, mudado o curso da história. E quando seu tempo viesse, logo ele sabia, passaria através do véu final sem medo, porque agora sabia o que estava do outro lado. Não vazio, não fim, apenas continuação, de forma diferente. Obrigado, ele disse suavemente. Por quê? Por tudo. Por ser minha parceira, minha âncora, minha amiga. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Não poderia ter feito sem você. Eu sei, ela disse com um sorriso. E você não teria tentado. Porque apesar de todo o seu dom, todo o seu poder, você ainda precisava de alguém para mantê-lo humano. Para lembrá-lo por que valia a pena. Valeu a pena? Absolutamente. As estrelas continuaram sua dança eterna. A cidade abaixo pulsava com vida. Humana e mais que humana. Física e espiritual. Atual e potencial. Tudo entrelaçado na tapeçaria de existência. E em observatório silencioso no topo de uma colina em Manhattan, 2 velhos amigos sentaram juntos, testemunhas do impossível, arquitetos do futuro simplesmente existindo. Isso era suficiente. Sempre tinha sido suficiente. Sempre seria. Fim. O Detetive Astral. Uma história sobre escolhas, consequências e a coragem de mudar o mundo. Agradecimentos finais. Marcos Vega e Luna Castelar continuaram seu trabalho por muitas décadas, ajudando centenas de pessoas a navegar a nova realidade. Sua agência, Vega em Castelar, tornou-se modelo para organizações similares ao redor do mundo. A Ordem da Espiral Eterna se reformou completamente, tornando-se instituição educacional focada em ajudar a humanidade a integrar com consciências cósmicas maiores. Os observadores continuaram seu trabalho de documentação, criando arquivo massivo do experimento Terra,
que um dia seria compartilhado com outras civilizações jovens. E o visitante? O visitante continua sua jornada, carregando mensagem da humanidade através do tempo e espaço, um loop causal eterno conectando nosso presente ao nosso futuro e de volta novamente. A história nunca realmente termina, apenas transforma. Fim.